Juliano, os árabes e a Terra Santa. No vídeo de hoje, a leitura do 4º capítulo do livro Israel, de Herodes a Dayan, um livro escrito por Abraão de Almeida e publicado pela CPAD em 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Desde a época do advento de Cristo até os nossos dias, a história de Israel e de Jerusalém em particular está pontilhada de inúmeros eventos trágicos ou gloriosos, a muitos dos quais não nos reportaremos aqui em razão de comporem o capítulo A Tragédia Judaica de nosso livro Israel, Gog e o Anticristo. O último grande choque entre a nação judaica e o Império Romano foi a revolta de Bar Kokhba, de 132 a 135 d.C., quando pereceram perto de 600 mil judeus, 50 cidades fortificadas e 985 vilas foram destruídas. O motivo da revolta foi a reconstrução de Jerusalém por Adriano como uma nova cidade pagã e a instalação ali de um templo em honra de Júpiter, uma das principais divindades romanas. Terminada a guerra, a Palestina deixou de ser o centro do judaísmo em razão das medidas antirreligiosas tomadas por Roma. Sob os vários imperadores que se seguiram, os judeus foram umas vezes ajudados e outras vezes perseguidos. Juliano, o apóstata. Em 361, Juliano o apóstata, após prolongadas discussões com líderes judaicos, decidiu reconstruir o templo de Herodes, do qual Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, o que trouxe grande entusiasmo entre as colônias judaicas. Todavia, algo inesperado aconteceu. Conquanto os judeus intentassem fazer a obra, foram contudo obrigados a desistir antes mesmo de lançarem os fundamentos, porque logo que começaram o trabalho, saíram da terra bolas de fogo com grande explosão e terremoto, não só dispersando os trabalhadores, mas até espalhando os materiais que eram colocados como alicerce. A veracidade deste acontecimento é atestada por renomados historiadores, entre eles Edward Gibbon, que acrescenta muitos detalhes interessantes, tais como a nomeação do virtuoso e erudito Alípio, que recebeu a comissão extraordinária para restaurar, em sua antiga beleza, o templo, e a participação ativa do governador da Palestina na execução da gigantesca obra. O domínio árabe na Palestina começou em 638 com a captura de Jerusalém e durou até 1099, quando os cruzados a conquistaram sob a liderança de Godofredo de Bulhão. Normalmente se divide esse período em 4 partes, da conquista até 660. A dinastia Muawiyah, de 660 a 750. A dinastia Abdase, de 750 a 969, e, finalmente, a dinastia Fatímida, de 969 até 1099. A situação dos judeus e da terra de Israel nesse período é vivamente descrita pelo historiador David Ben-Gurion. Os árabes aplicaram maior severidade em seus métodos de administração e segurança, e cedo tornavam claro o propósito de transformarem a terra dos judeus numa terra de permanente colonização árabe. Era sempre crescente o número deles que chegavam à Palestina, e era manifesto que pretendiam apossar-se da santidade de Jerusalém e do resto da Palestina.
A princípio, judeus e árabes gozavam de iguais direitos em relação a todos os lugares santos judaicos, em especial Jerusalém e Hebrom. Decorrido algum tempo, essa situação mudou. Os privilégios dos judeus com respeito ao monte do templo, por exemplo, foram pouco a pouco reduzidos. De início, era permitido aos judeus ir ali em peregrinação e realizar serviços regulares, inclusive erguer tendas na festa dos tabernáculos. Negaram-lhes, porém, ao fim, esse direito e proibiram a presença deles no monte. E uma vez que já não tinham licença para orar no Monte Moriá, voltaram-se para o Monte das Oliveiras, pois a divina presença nele repousara. Reuniram-se ali nos dias de festa para abençoar a casa de Israel, tribo por tribo, suas figuras venerandas e seus benfeitores. Os motivos das cruzadas. Desde que Odoacro, em 476 d.C., derrubou Rômulo Augustulo, o último dos imperadores romanos, tribos germânicas procedentes das margens do Reno e do Danúbio, tais como os érulos e os ostrogodos, governaram despoticamente os povos ocidentais, antes submissos à adiantada civilização greco-romana. No Oriente, incluindo-se a Palestina, hordas asiáticas de guerreiros vindas da Tartária e da Mongólia assolaram as ex-províncias do quase milenar e recém-caído Império Romano, no que foram seguidas pelos árabes. Estes fanatizados discípulos de Maomé assumiram as rédeas dos governos orientais e, de espada na mão, implantaram à força sua religião em toda a Arábia, Egito, Síria, Pérsia, Palestina, parte da Índia e até mesmo em algumas regiões europeias. Dizem alguns historiadores que os maometanos se apegaram com tanto fervor à sua guerra santa que só não tomaram conta do mundo porque foram limitados pelas águas, pois eram pouco entendidos e, ao mesmo tempo, pobres em navegação. Esses novos senhores do Oriente, talvez por precaução, não quiseram incomodar muito seriamente o Império Grego ou Bizantino, sediado em Constantinopla. Esse império, graças a uma pérfida política externa, conseguiu substituir até a época da Segunda Cruzada, como veremos adiante. Radicados nas principais cidades, os califas muçulmanos, com o correr do tempo, representavam várias e grandes dinastias, sendo as principais a dos Abássidas, sediada na Síria, e a dos Fatimistas, com sede no Egito. Essas dinastias demonstraram sempre haver entre elas uma séria e irremediável desunião, levando seus exércitos a se empenharem entre si em grandes e sangrentas batalhas. No século IX, tais fatos despertaram os gregos de sua tradicional indiferença pelo que acontecia à sua volta e fizeram com que os que se aproveitassem das graves dissensões entre os muçulmanos, sob o comando do imperador Nicéforo Focas e mais tarde dos militares Temolico e Ximencés, conseguiram os gregos brilhantes vitórias na Síria e na Palestina. Porém, sua costumeira negligência puseram a perder em pouco tempo todas as caras conquistas. Enquanto esses fatos se sucediam, as peregrinações aos santos lugares continuavam cada vez mais concorridas, sem grandes dificuldades. Eram cristãos e muçulmanos de todas as partes que se punham a caminho da desolada Jerusalém. Com a chegada do século X, essas peregrinações assumiram um caráter tristemente sombrio. Um violento terremoto destruiu o que restava de Jerusalém e um gigantesco cometa por muito tempo assombrou os povos naquela época extremamente supersticiosos. Por todo lado, revoluções por toda parte, maus presságios. Em todas as igrejas, sermões sobre o fim do mundo. Por tudo isso ficou o século X conhecido como
à meia-noite do período medieval. A partir do começo do século XI, as peregrinações para os cristãos se tornaram quase que impraticáveis. Bandos de árabes beduínos abandonaram o deserto e surgiram nas estradas do Oriente Médio, assaltando e matando os que se dirigiam piedosamente à terra de Israel, causando indignação aos cristãos de todo o mundo. Estes já não partiam mais a sós, mas em grandes grupos cada vez maiores. Dessa época difícil, desejamos nos referir a apenas 2 expedições ao Oriente que, pelo seu caráter, prenunciavam já as futuras cruzadas. Em 1054, Lietbert, bispo de Cambrai, partiu para a Terra Santa com mais 3.000 peregrinos. As desgraças que sofreu foram tantas que voltou à Europa sem ver Jerusalém, perdendo na viagem a maior parte de seus companheiros. 10 anos mais tarde, 7.000 peregrinos tomaram junto o caminho da Palestina, e tantas foram as calamidades da viagem que apenas menos de 4.000 deles conseguiram chegar ao Oriente. Os outros pereceram tragicamente nas mãos dos beduínos salteadores. Todavia, desgraças ainda bem maiores haveriam de abastecer-se tanto sobre os cristãos orientais como sobre os peregrinos que se dirigiam à Terra Santa. É que os povos mais terríveis da Idade Média conheceu, surgiram no Oriente assolando campos e cidades, assaltando e assassinando os peregrinos indefesos. Eram os turcos, originários do Turquestão, na Ásia. Nenhum povo conseguiu deter o rápido avanço desses ferozes guerreiros que, como outros bárbaros, se intitularam defensores da fé maometana. De conquista em conquista, eles tomaram a Pérsia em 1052, apoderaram-se depois da Síria, do Egito e da Palestina, tomando Jerusalém em 1078, ocasião em que esta sacratíssima cidade nadou no sangue de cristãos e muçulmanos árabes durante vários dias. A partir dessa data, os peregrinos, depois de enfrentarem 1000 perigos nas estradas do Oriente, não podiam entrar em Jerusalém sem antes pagar um elevado preço em dinheiro. E como a grande maioria deles era gente pobre, sendo muitos os que já haviam sido roubados no caminho, vagavam miseravelmente ao redor da cidade santa. Poucos eram os que não morriam de fome, de frio ou pela implacável espada dos bárbaros. Foi após a lamentável tomada de Jerusalém pelos turcos que piedosos eclesiásticos começaram a se dirigir ao Papa e aos reis da Europa, narrando-lhe as grandes misérias da Igreja do Oriente e solicitando, em nome de Deus, a libertação da santa cidade de Jesus Cristo, tão miseravelmente subjugada por terríveis infiéis. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.